Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Si e hoje é dia da gente conversar sobre Garotas em Chamas, da C.J. Tudor. Esse aqui é o quarto livro lançado pela autora e também é o quarto livro que eu leio dela e resenho aqui no canal. Você pode encontrar as outras resenhas dos livros aqui nos cards que eu vou deixar salvo aqui pra vocês. Nesse livro a gente acompanha a história da Jack Brooks, uma reverenda e mãe solteira de uma adolescente aí por volta dos 14, 15 anos de idade, que é transferida para um pequeno vilarejo chamado Chapelcroft. E esse é um lugar com um histórico bem peculiar para coisas macabras. Para começar, 5 séculos antes, alguns mártires protestantes foram traídos e queimados numa fogueira em frente à capela. E entre esses mártires tinham 2 garotinhas crianças. Daí, 30 anos atrás, 2 adolescentes desaparecem de formas misteriosas e sem deixar qualquer rastro. E algumas semanas antes da chegada da Jack, o reverendo que era responsável pela igrejinha acabou tirando sua própria vida. Então já dá pra perceber que essa não é lá uma cidadezinha muito calma, muito pacata, muito boa de se viver, não é mesmo? Fora que, cidadezinha pequena, os habitantes dali guardam muitos segredos. Acho que esse é o máximo que eu posso contar da história em si pra vocês, sem dar muitos detalhes, porque eu acho que esse aqui é um daqueles livros que é legal você ler sem saber muito bem o que esperar, assim, sem conhecer muito, pra poder se surpreender mesmo. Particularmente, eu gosto muito dos livros da autora. Eu gosto da forma como ela conta a história, eu gosto dessa dinâmica que ela tem, mesmo que pra algumas pessoas possa parecer um pouco raso, mas eu gosto dessa dinâmica dela, de ela se prender somente ao que é extremamente necessário pra contar ali a história principal, sem dar muitos detalhes, sem deixar a história maçante, sabe? Eu sei que para algumas pessoas isso pode dar mais contexto, dar um pano de fundo maior, mas eu gosto dessa dinâmica dela de ser curta e grossa, contar exatamente a linha principal, como os livros anteriores da autora. Esse aqui também é bem fluido. E aqui a autora tem um pouco mais de audácia ao mexer com religião, o que pode ser um assunto um tanto quanto delicado para algumas pessoas. Aqui a nossa personagem principal é uma vigária e a história é contada em primeira pessoa, então a gente sempre sabe o que a Jack Brooks está pensando, a gente sempre sabe o que ela está sentindo, e aí a gente percebe que, apesar de ela ser uma pessoa de Deus, ela também é um ser humano. Como eu falei, os capítulos são narrados em primeira pessoa, né, pela Jack, mas em alguns capítulos a gente tem a narração da Flo, que é filha da Jack Brooks. E aí, nesses momentos, a narrativa muda e vai pra terceira pessoa. E essa foi a primeira vez que eu tive contato com essa dinâmica de narrativa. E eu achei maravilhosa, porque a gente sempre sabe ali nas primeiras frases quem tá narrando a história. Então, eu achei muito legal isso. Então, sempre que a Jack Brooks tá contando sobre o que tá rolando, é em primeira pessoa. E aí, quando a gente vai conhecer um pouco mais sobre a Flo, passa pra terceira pessoa. Como a gente tá falando de uma cidade bem pequenininha aqui nesse livro, é claro que vai ter aquele clichê da família que ajuda ali, né, que tem toda uma influência na cidade e nas pessoas da cidade, porque ela ajuda ali financeiramente aqui e ali, tanto na igreja quanto as pessoas em si da cidade. E mesmo que ali no início do livro eu não estivesse confiando muito nessa família, porque ela não me passou confiança nenhuma, lá pelo meio do livro eu não estava mais confiando em ninguém, nem mesmo na própria narradora, personagem principal da história. Outra coisa que a gente vai ver aqui nesse livro, como era de se esperar, é todo o preconceito e machismo por trás, né, da Jack Brooks, que é uma reverenda e é uma mulher, tá ali dentro de um cargo, de certa forma, alto, né, dentro da igreja, e ela vai pra essa cidadezinha pequenininha. Então a gente vai ver ela enfrentando aí um pouco desse preconceito que as pessoas têm com essa figura feminina dentro da igreja. Diferente de alguns dos outros livros da autora, o sobrenatural não está tão presente dentro da história. Ele aparece ali um pouco, assim, mas bem de leve, e ele se encaixa perfeitamente dentro do contexto. No entanto, algo que se mantém aí, né, assim como os outros livros, é a caracterização dos personagens, é a personalidade
que a C.J. Tudor costuma dar aos personagens aqui do livro. Eles são extremamente humanos, a gente consegue se identificar com eles. Inclusive, eles são cheios de traumas que são um pouco explorados aí durante a narrativa, durante a história. E como vocês podem imaginar, o livro tem aí o seu plot twist e lá pelos 70% mais ou menos, a história começa a ter uma baita de uma reviravolta. O primeiro plot twist, porque sim, temos mais de um plot aqui, eu achei um tanto quanto fraco. Eu acho que a história já tava assim caminhando para isso, já tava assim, sabe? Já dava pra perceber que alguma coisa desse tipo ia acontecer, mas o plot twist que vem depois, eu realmente não estava esperando por isso. A gente vai chegando cada vez mais pro fim do livro e começa a perceber as mentiras e as formas como a história dos personagens se entrelaçam e aí, tipo... O bom é porque quando eu fui chegando nessa parte, eu comecei a repensar em várias coisas que aconteceu ao longo do livro, assim, né? Que foi só jogado, assim, sabe? E eu fiquei... agora tudo faz sentido na minha cabeça. No geral, eu dei uma nota 4 pra esse livro, porque apesar de a história ter sido muito boa, ainda tem várias pontas soltas. Mas a essa altura do campeonato, depois de 4 livros lançados da autora e de várias pontas soltas em vários livros, eu já começo a achar que, na verdade, isso é uma característica da narrativa dela. Então, assim, ela não quer te entregar tudo mastigadinho, ela não quer responder todas as perguntas, ela vai responder a pergunta principal e o resto é resto e... vai com Deus. Eu gostei bastante desse livro, eu indico muito pra vocês. Eu acho que num ranking entre os livros que eu já li da autora, esse ficaria em segundo, talvez em segundo lugar entre os meus favoritos. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram Garotas em Chamas, se vocês têm vontade de ler. E caso vocês tenham lido, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que vocês acharam, tá? Não esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever, de mandar esse vídeo para aquele seu amigo que tá querendo ler Garotas em Chamas, mas não sabe muito bem se vale a pena ou não. Então, se inscrevam no canal e ativem o sininho para vocês sempre receberem notificação quando eu postar vídeo novo. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo sábado. Tchau!